pessoas. Ela vai subir agora e a nossa querida Denise, vem pra cá, Denise! Obrigada, Alcheres. Boa tarde a todos. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui, porque essa é uma tarde de muita transformação, de muita libertação para todos nós. Eu começo com essa frase, libertando-se do passado e vivendo uma vida de alto valor, porque esse é o título do meu livro. E vocês vão entender um pouquinho por que eu escrevi esse livro. Porque hoje eu considero que eu tenho uma vida muito preciosa. Eu olho para mim como uma mulher onde eu tenho orgulho e admiração de ser. Mas nem sempre foi assim. Eu quero que vocês prestem muita atenção e que tudo que eu falar aqui, vocês observem a si próprio. Essa aqui sou eu, criança. Aqui nessa foto eu tinha 7 anos de idade. Eu era meio mal-humoradinha, mas por quê? Porque eu tive muitos sonhos podados. Eu sempre sonhei muito grande, eu sempre quis muitas coisas grandiosas. Essa criança queria ser uma cantora famosa, esse era um dos sonhos dela nessa idade. Só que um ano depois, ela teve que ser mãe substituta do próprio irmão. Meu irmão nasceu, eu tinha 7 anos de idade, e eu tive que ajudar minha mãe a cuidar dos meus irmãos, do meu irmão. Eu já cuidava da minha irmã mais velha, que tinha um problema, e a coisa foi só se intensificando e os sonhos dessa menina foi ficando para trás. Aí, depois de um certo tempo, muito cansada de tentar muitas coisas, eu acabei me auto-abandonando. Essa aqui sou eu. Muita gente fala para mim depois da palestra, não, essa não é você, mas sou eu. Porque nessa época aqui, gente, eu carregava uma culpa, mas uma culpa muito pesada. Porque o meu pai faleceu e eu fui o membro da família responsável por tomar todas as decisões naquele hospital. E foi muito difícil para mim. E o que aconteceu? Na véspera da morte do meu pai, eu autorizei uma sedação porque ele já estava passando por uma situação extremamente delicada, ele sentia muitas dores. E hoje eu entendo que isso foi um grande ato de amor. Mas eu fui culpada. Literalmente, porque uma pessoa na véspera da morte do meu pai, quando ele entrou em coma, ligou para mim e falou assim, que merda você tá fazendo, garota? Você tá matando o seu pai. Você sabia que ele acabou de entrar em coma? Eu me desesperei. Só que eu não tinha recursos para jogar aquilo fora, para entender que aquilo era falta de responsabilidade afetiva daquela pessoa, que sequer perguntou por que eu tinha tomado aquela decisão. E depois disso, a minha mãe decidiu, por influência dessa mesma pessoa, mudar de São Paulo e morar em Natal, no Rio Grande do Norte. E eu, mais uma vez, tive que abandonar todos os meus sonhos. Nessa época, eu já era uma empreendedora, eu comecei a empreender com 22 anos de idade, no escritório de contabilidade. E foi muito difícil para mim, além de perder o meu pai, deixar o meu escritório para trás e deixar a cidade que eu amava para trás também. Foi muito pesado. E eu literalmente entrei numa caverna e eu fiquei batendo cabeça para lá e para cá. E eu ocupei o lugar do meu pai na família, eu achava que eu tinha que cuidar da minha mãe e dos meus irmãos. E foi algo muito pesado, muito pesado. Chegou um ponto em que eu estava nessa situação aqui. Eu nem sequer sabia quem eu era mais. Se você perguntasse de identidade, eu falava, imagina, minha identidade é, sei lá, qualquer coisa. Me dava o número do meu RG, que era o que eu considerava que era identidade. Mas eu entendi que eu não fui preparada para a vida. Como muitos de nós que estamos aqui nessa sala hoje. Eu não sabia viver, relacionamento era uma merda. Fui traída, abandonei essa parte. E eu fui jogando sujeira para debaixo do tapete. Como muitas vezes a gente faz por não saber como agir, como se posicionar, como se colocar no mundo. E resultou nisso aqui. Tão cansada de tentar buscar um momento de prazer, alguma coisa que eu não tinha, que eu não encontrava, eu acabei me deixando de lado. Só que essa garota, que também teve síndrome de pânico lá atrás, com 23 anos de idade, foi trabalhar com vendas. Eu sou formada em contabilidade, administração, finanças, trabalhava nessas áreas e fui para a área de vendas.
onde na área de vendas eu encontrei prazer, eu encontrei satisfação, porque eu estava com pessoas, eu estava num novo ambiente, onde eu sentia que era o meu ambiente, eu era acolhida, eu era respeitada, eu fui campeã de vendas, fui premiada, a minha vida mudou completamente. E aí, o que aconteceu? Eu entrei de cara no trabalho, porque era o meu único prazer de vida. Ali, trabalhando na área de vendas, aquele ambiente era bom. E eu senti muito prazer e muita satisfação. E o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar 12, 13 horas, 7 dias na semana. Rapidamente eu me tornei gerente de vendas, eu comecei a montar minha equipe. E foi maravilhoso. Eu vi aquelas pessoas da minha equipe como se fossem meus filhos. E cada vez que eu ia tirar uma folga, que alguém chegava com aquele olhinho assim, ai, Denise, pelo amor de Deus, eu tenho um cliente para atender. Eu dizia, tá bom, eu venho trabalhar amanhã. E eu abandonava a minha folga. Eu amava o que eu fazia. Só que isso chegou a um ponto em que me ocasionou um problema de saúde. E que problema foi esse? A minha mente começou a ficar cansada e travar em determinados momentos. E chegava uma certa hora do dia que eu não conseguia mais raciocinar. Só que no dia seguinte parecia letra de filme, tinha todas as soluções. Então, eu fui ao médico para entender o que estava acontecendo. Eu já sabia que tinha alguma anomalia ali, porque eu tinha tido síndrome de pânico lá atrás, e tudo isso tinha reverberado no meu corpo. E quando eu fui ao médico, a gente fez alguns exames, e o médico, quando eu levei o resultado dos exames, ele falou assim para mim, parabéns. Eu falei, meus exames estão tudo bem? Aí ele falou assim, você, se tiver o objetivo de morrer, você está no caminho certo. Porque da forma com que você está vivendo hoje, você pode ter um infarto ou um AVC a qualquer momento. Você precisa maneirar o seu ritmo de vida. Porque antes dele me dar o diagnóstico, ele perguntou como eu vivia e eu expliquei. Então, eu tive que me auto-resgatar. Primeiro eu chorei pra caramba, é claro. Eu falei, eu não quero morrer. Só que pasmem vocês. O meu avô, por parte de pai, morreu aos 54 anos de idade. O meu pai morreu aos 54 anos de idade. E eu estava com um pouco mais de 40 anos nessa época. E eu percebi, hoje eu tenho ciência disso, que na época eu não tinha, eu realmente estava caminhando para o abismo da morte. Porque inconscientemente eu era uma assassina. Eu tinha matado meu próprio pai. Que direito eu tinha de ter uma vida de qualidade? A minha mãe perdeu o marido, os meus irmãos perderam o pai. Mas só que isso, minha gente, são atos inconscientes. Conscientemente eu sabia disso? Não. Então, eu precisei começar a mudar tudo isso, eu precisei começar a me resgatar, porque eu decidi viver. Naquele dia ali que eu saí do consultório do médico, eu entrei no carro, chorei pra caramba e eu falei assim, eu escolho a vida, eu não sei como eu vou viver a partir de agora, mas eu escolho viver. E ali começou uma grande transformação, porque eu fui para o mundo do desenvolvimento humano, porque eu precisava fazer alguma coisa. Eu larguei a gerência, eu voltei a trabalhar como corretora de imóveis que eu amava e eu comecei a mudar tudo na minha vida. Ali foi uma grande reviravolta. Foi literalmente colocar uma mola naquela porcaria daquele fundo do poço e decidir que lá não era o meu lugar. Então, eu comecei essa jornada e eu entendi que eu precisava realizar o meu propósito. Essa foto aqui é a minha primeira palestra em cima do palco. A minha primeira palestra oficial, porque eu já tinha feito algumas outras. E eu decidi, e eu entendi que o meu propósito de vida é fazer com que as pessoas saiam de lá do fundo do poço e venham para a vida, se autorresgatem, olhem para si, cuidem de si. E eu decidi também que eu ia realizar todos os sonhos daquela menina. Que um dia sonhou ser uma cantora famosa, então eu fiz aulas de canto. Que um dia quis ser modelo fotográfico. E aqui estão as minhas fotos como modelo fotográfico. Porque
é muito importante, gente, que nós entendamos uma coisa. A criatividade, ela vem da nossa infância. Um vendedor precisa ser criativo, ele precisa ser disruptivo, ele precisa fazer a diferença nesse mundo, mas ele também é um ser humano. E nós não precisamos trabalhar mais em quantidade de horas, nós precisamos trabalhar com planejamento, nós precisamos trabalhar por um propósito, nós precisamos entender que toda a nossa vida vale muito a pena ser vivida, sabe? E que cada minuto que a gente passa não volta mais. E foi então que eu entendi que, sim, eu posso ter uma vida preciosa e isso só depende de mim. Como eu quero viver? E eu decidi voltar à minha antiga frase que eu sempre usei desde criança, que eu sou uma estrela que nasceu para brilhar. Quando eu queria ser uma cantora famosa, eu já usei essa frase, só que o meu brilho foi apagado. E eu falei, como que eu faço para voltar a brilhar? E quando eu fui trabalhar com vendas, eu vi esse brilho de volta, porque eu amo gente, eu amo estar com as pessoas. Nós nunca seremos substituídos por máquina nenhuma nesse mundo, porque essa energia maravilhosa que está aqui nessa sala agora, não existe máquina que seja capaz de transmitir. E nós precisamos entender que o destino, ele sempre vai surpreender aqueles que se dedicam a construir uma vida de alto valor. Essa frase foi criada por mim, porque eu entendo hoje que vender é importante? Muito. A vida é vendas. Nós estamos aqui agora vendendo ideias para vocês. Mas cada um de nós, antes de comprar qualquer coisa, tem que comprar a nós mesmos. Tem que fazer por onde. Eu sou uma pessoa que, para me auto-resgatar, já investi mais de R$200 mil em desenvolvimento humano. Eu não me preocupei em construir um patrimônio primeiro, em enriquecer primeiro, e nada disso. A minha maior preocupação era construir a pessoa que eu queria ser. E quem eu queria ser? Uma estrela que nasceu para brilhar. Conduzir pessoas para o brilho, mas para o brilho com uma identidade. Não a carteira de identidade. Sabendo quem ela é, olhando-se no espelho com muito amor, com muita satisfação pela vida, entendendo que sim, nós merecemos uma vida incrível, só que nada vai acontecer num toque de mágica. Isso depende de investimento, isso depende de tempo, isso depende de determinação e principalmente de decisão. Porque lá, quando eu estava naquele carro chorando porque eu estava indo para o abismo da morte, eu resolvi desviar o caminho. Falei, não é lá para lá que eu quero ir, não. Todos nós estamos na fila da morte, todos nós estamos. Só que essa é a única fila que ninguém quer passar na frente de ninguém. Que as pessoas querem dar a vez para os outros. Mas todos nós estamos nesta fila. E nós precisamos tomar ciência disso, porque aqui é o nosso lugar. E eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu tenho 24 horas. Eu tenho 8 horas de trabalho. Se eu me tornar focado, produtivo, se eu tiver um planejamento, se eu tiver um rumo, se eu tiver um destino, eu vou produzir muito nessas 8 horas de trabalho. E eu tenho mais 16 horas. 8 horas eu vou dormir, porque um adulto saudável precisa dormir de 7 a 8 horas por noite. E as outras 8 horas, eu vou fazer o que eu quiser. Porque eu sou um ser humano livre. E muitas vezes eu me questionei, mas eu entendi que eu me sentia como se eu fosse um pássaro preso numa gaiola com as asas cortadas. Mas que a porta da gaiola estava aberta. E que eu podia sair de lá a hora que eu quisesse. Só que eu não sabia como sair de lá. E é por isso que eu sempre falo, muitas vezes nós não sabemos
como fazer algo, mas sempre vai ter alguém que vai poder te conduzir para uma jornada totalmente diferente. Então, agora eu quero convidar vocês para a gente fazer uma dinâmica. E eu vou pedir para que vocês coloquem à parte aí tudo que vocês tiverem no colo, que vocês descruzem braços e pernas. E que vocês respirem, deixando o ar entrar, sentindo esse ar que entra dentro de você, vai fechando seus olhos. Sente esse ar que entra, sente esse ar que sai. Vai se percebendo, sente o seu corpo, sente a sua mente. Vou pedir para alguém apagar a luz, por favor. E peço que vocês se permitam fazer essa viagem comigo, que eu vou conduzir vocês agora. Eu quero que vocês, cada um de vocês, se imaginem num lugar muito bonito. O lugar que você mais gosta. Que pode ser uma praia, pode ser um campo florido. Aquele lugar que você vai se sentir confortável, que você gosta de estar. E que você imagine agora que vem vindo uma criança ali nesse lugar. E que você não sabe quem é essa criança, mas você vê uma criança brincando, uma criança se divertindo muito. Tem borboletinhas por ali. E você vê essa criança rindo, correndo, brincando com as borboletas. E que você vai andando na direção dessa criança porque você quer se divertir também. Você está achando tão legal ver essa criança ali curtindo esse momento que você também quer estar perto dela. E quando você vai se aproximando dessa criança, você percebe que essa criança é você. E você se aproxima dessa criança e ela olha para você e ela fala assim: eu acho que eu te conheço. E você dá um sorriso para essa criança e você fala para ela: eu sou você no futuro. E você tem um abraço, você abraça essa criança, você faz carinho nela. Vocês riem juntos, você pega ela no colo, ela se sente acolhida, ela se sente feliz. E vocês estão ali numa conexão tremenda. E você se sente muito bem em ver aquela criança tão feliz com a sua presença ali. E principalmente por você fazer carinho, por você abraçar, por você pegar ela no colo, ela se sente protegida, ela se sente acolhida, ela se sente amparada. E você também se sente. E você diz assim para essa criança: você nunca mais na sua vida vai estar sozinho. Porque eu estou aqui com você. E sempre que você sentir que precisa de alguém, eu estarei aqui para te abraçar, para te pegar no colo, para cuidar de você, para te amparar. E essa criança, ela te agradece e ela diz assim para você: e eu estarei aqui para brincar com você, para te ensinar como é gostoso a gente se divertir juntos, como é gostoso essa liberdade, essa ingenuidade, essa criatividade. E você abraça mais uma vez essa criança e você se despede dela e você fala para ela: eu tô indo agora, mas eu sempre estarei com você. E ela diz: eu moro dentro de você e sempre que você precisar de mim, coloca a mão no seu coração,
Fecha seus olhos, respira e eu vou estar lá com você. Sente essa energia, coloca essa criança no chão e vai seguindo o teu caminho, vai voltando, vai respirando, vai sentindo você de novo aqui e agora. E quando você estiver preparada, você pode abrir seus olhos e voltar para cá. Eu espero que essa sensação tenha sido muito prazerosa para vocês. Pode acender a luz, por favor? Esse é o momento em que você pode voltar sempre que você quiser. Porque todas as coisas que nos acontecem e que muitas vezes a gente sente falta, estão lá na nossa infância. Então vamos nos conectar mais com a nossa criança. Vamos acolher mais elas, porque dentro de nós mora uma criança maravilhosa, ingênua, simples, criativa, divertida. E sempre que você for em algum lugar a lazer, deixa essa criança tomar conta da brincadeira, da diversão. Você vai perceber que com isso você vai ter uma vida muito leve, muito prazerosa, muito gostosa. Essa é uma dinâmica que é uma degustação de uma dinâmica que eu faço dentro da minha mentoria. Eu trabalho com mentorias, treinamentos de inteligência emocional e a minha mentoria ela custa R$ 4.997. São 12 sessões, onde é uma sessão por semana, em torno de 1h30, a gente faz várias dinâmicas. Dinâmica de cura da criança interior, dinâmica de cura do pai, dinâmica de cura da mãe, relacionamento de casal, energia do dinheiro, dentre várias outras coisas. Porque esse foi um processo que eu precisei fazer comigo e eu entendi que todas as nossas questões, elas vêm lá de trás e tudo isso é muito importante, né? Só que vocês que estão aqui hoje não vão pagar esse valor de R$ 4.997. Vocês vão ter um desconto de R$ 1.000 e eu tenho 5 vagas disponíveis por esse valor, só que, claro, não vai durar para sempre. Você ainda pode parcelar em 12 vezes no cartão, se você quiser. E essa oportunidade, ela é válida até amanhã, dia 29. E quem quiser aproveitar essa oportunidade, já bate aí uma foto desse QR Code. O meu site também tem todas as explicações, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, de quem é a Denise, como a Denise trabalha. Eu tenho um site que tem lá os meus podcasts, tem blog, tem muitas informações importantes para vocês. E eu espero de coração que vocês pensem em investir em si mesmo, porque, gente, nós gastamos com tantas coisas desnecessárias. Às vezes nós temos tanta roupa no nosso guarda-roupa que a gente nem usa. E quando é para investir em nós mesmos, a gente fica com dó de gastar. Eu já investi mais de R$200 mil em desenvolvimento humano. Fora o que eu já fiz gratuitamente. Eu estudo 2 horas todos os dias. E sabe por quê? Porque para mim se tornou uma coisa de muito prazer. Porque a vida que eu estou construindo hoje é a vida que eu sempre sonhei para mim. Mas é uma questão de decisão. Quanto que você tem investido em você? E desses R$200 mil, eu não computo faculdade, pós-graduação, nada disso. É só desenvolvimento humano mesmo. Semana passada eu estava numa imersão, sexta, sábado e domingo, porque eu participo de muitas imersões. E eu preciso que vocês entendam. Investir em si mesmo vai te levar para a prosperidade, vai te levar para a abundância, vai te levar para relacionamentos mais saudáveis. E quando eu falo relacionamentos mais saudáveis, eu não falo para você trocar de marido, de esposa, de namorado ou de namorada, não. Eu falo para você aprender a lidar com quem já está ao seu lado.
Porque, às vezes, nós queremos mudar o outro. Como muitas vezes eu critiquei a minha mãe, os meus irmãos e tudo mais. Mas eu entendi que eu precisava ter recurso dentro de mim para que a minha vida se transformasse. E é isso que eu preciso que vocês entendam. A transformação está dentro de vocês, mas vocês precisam de alguém que saibam conduzi-los para o caminho. E eu sei como trilhar esse caminho, porque eu precisei fazer isso comigo. Então eu desejo a vocês momentos lindos de transformação. Esse diamante simboliza cada um de nós aqui, porque um diamante é um carvão que sofreu altas pressões para se tornar um diamante. E ele é raro e precioso, assim como todos vocês que estão aqui. Obrigado pela presença de vocês.